Esse dia eu estava um dia irracional. Não confie no teu comportamento. Então não seja negligente. Não faz isso com você, cara. Pensa em você, pensa na tua família, pensa no que você está buscando, qual que é o teu motivo. Olá, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fiquei sumido essa semana. O pessoal pode ter pensado aí que eu acabei quebrando a conta aí, mas não foi nada disso não, tá? Meu cachorro, né, teve uma cirurgia para fazer, encontrou um tumorzinho no fígado, né? Então teve que tirar esse tumor e para fazer biópsia e tudo mais. Então essa semana eu fiquei meio que off no YouTube, mas fiz operações. Teve dias que eu não operei, tá? Segunda-feira, o dia 19, eu não operei porque eu não estava com cabeça. Foi o dia que ele foi para cirurgia, tá? Então eu não estava com cabeça. E na sexta-feira passada eu também acabei não operando, tá? Porque fiquei correndo atrás da questão do planejamento da cirurgia e tudo mais. E aí, sexta-feira e segunda-feira eu não operei, tá? Aí na terça-feira eu operei, quarta, quinta e ontem, beleza? Então eu vou trazer o compilado aí da semana num vídeo só, tá? E fica até o final do vídeo, eu vou mostrar todo o relatório, a gente vai atualizar ele pra gente ver como é que tá sendo a nossa curva semanal, nossa curva diária aí da performance, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Aqui nós estamos no dia 20 do 5, tá? Dia 20 do 5, o que que eu tinha entendido aqui que o mercado fez, tá? É, Aqui você está vendo o gráfico de 60 minutos, aqui em cima, né? Ó, 60 minutos. Só que no gráfico de 120 havia um rompimento, tá? Do candle anterior, e nos 120 minutos ele havia feito uma negação deste rompimento, tá? Então, na minha visão, o alvo dessa operação era nesta região aqui, ó, onde está marcado, ó, alvo, negação do 120. Ele tinha um alvo aqui e um alvinho, eu acho que aqui, mais para baixo também, onde está essa marcação, tá? Então, o que que eu fiz nesse dia? Eu abri uma venda, tá? Às 9h20 da manhã, eu já abri a minha primeira venda, tá? Com alvo de 120 minutos, tá? Entrei na venda através do 3 minutos, tá? Com alvo de 120 minutos. Era um alvo aí de 574 pontos, tá? Para você que está acompanhando aí, você parece que já percebeu que eu não gosto muito de ficar pegando operação muito pequena, né? Eu tomo bastante stop, porém, as operações que eu tento alongar são boas operações, tá? Então, o alvo inicial, tá, desta operação era esta mínima, tá? Este fundo e esta mínima, beleza? Aqui eu poderia colocar na proteção, tá? Então, se você perceber, eu coloquei uma linha aqui, ó, nos fechamentos, só que ele não chegou a testar o fechamento, tá? E aí eu tentei conduzir a operação. Por quê? Porque havia uma violinada do candle 7 no 6 e ele poderia voltar a 50% do movimento, tá? Por isso que eu mantive esta operação, tá? Eu diminuí meu stop, tá? E por isso que eu mantive essa operação. Mas aí, infelizmente, ele deu um stop aí de R$ 31, tá? A minha segunda operação, olha só, lembra que eu falei que o 120 tinha feito uma negação e o alvo dele era este ponto, né? E eu estava tentando vender aqui, né? Opa, foi aqui? Eu estava tentando vender aqui, né? E aí, o que que aconteceu? Ele me estopou, deu um stop de R$ 31, não me deu oportunidade de entrada, tá? Aqui, ó, não me deu oportunidade de entrada, ele já veio descendo liso, tá? E aí o mercado, o que que ele fez? Segurou no alvo da negação. A partir desse momento que ele estava aqui, neste ponto, eu já tinha uns 120 minutos no alvo, tá? E o meu diário era positivo, tá? Eu tinha um diário positivo. E o alvo desse diário, depois que o 120 acabou de dar alvo, era primeiro ponto, este ponto aqui, e segundo ponto, que era o alvo do dia, que é para tentativa de rompimento, tá? Então, qual foi o meu racional? O mercado caiu no alvo de 120 e começou a lateralizar, tá? A partir do momento que o 30 falhou a queda, falhou o rompimento, eu entrei, tá? Só que essa entrada, pessoal, não é muito recomendável. Por quê? Porque estava num range, tá? Eu estava numa lateralização. Porém, esse 30 ele poderia subir diretão. Por isso que eu entrei, tá? Bom, enfim, entrei na compra nessa região, dentro de um range, né? Uma compra no topo de um range, mas, cara, Yuri, você compra topo de range, você compra topo de movimento, fundo de movimento, cara, se o gráfico estiver me dizendo que eu posso comprar topo de movimento, eu vou comprar. Se o gráfico disser que eu posso vender fundo de movimento, eu vou vender. Eu estou seguindo um operacional. O meu operacional, ele permite que eu faça esse tipo de operação, tá? É mais arriscado? Sim, é mais arriscado. Só que é o risco que eu aceito tomar, tá? Bom, enfim, o mercado foi
deu 300 pontos, tá? Só que, aonde estava o meu alvo, pessoal? Meu alvo estava aqui em cima, ó. E eu não saí dessa operação. O máximo que eu fiz foi proteger a operação no ponto de pullback, tá? Ele poderia ainda fazer um pullback para baixo e depois subir? Poderia, tá? Então, acabei protegendo a operação e saí num gain de R$ 100, tá? Ele me deu R$ 300, porém eu saí protegido no gain de 100. O que eu fiz? Novamente, fiz outra compra aqui, tá? Fiz outra compra por quê? Porque eu tinha um 15 no alvo, tá? Porém, essa compra não foi correta, porque o 10 não havia fechado positivo ainda, tá? Esta compra foi uma compra errada, beleza? Tomei um stopzinho aí de R$ 150, tá? Só que eu ainda, pessoal, eu tava pensando assim, cara, o 120 está no alvo, o 30 já deu o sinal de que quer subir, tá? Então eu não tava procurando vendas aí, tá? Eu não tava procurando vendas. Entrei numa outra compra, me tirou no 0 a 0 novamente, e aí eu fiz minha última compra do dia, tá? Com alvo aonde? O mesmo alvo, pessoal, o mesmo alvo. O alvo aqui, ó, no 141.560, tá? Fiz outra compra, e aí o mercado estava querendo desenvolver, mas ele ainda estava preso dentro desse range, né? Estava preso, aqui poderia ter sido um rompimento falso para tentar voltar, mas eu acreditei na minha leitura de que o 120 estava no alvo e que ele tentaria romper o topo do diário, tá? E aí o mercado, o que ele fez? Voltou a me dar aqueles 300 pontos que eu não peguei, né? Esses 300 pontos aqui, que eu acabei não pegando. E aí a plataforma. Não, nesse meio tempo, pessoal, o que aconteceu? Vocês vão perceber que esse lado aqui de baixo, ela travou, né? O gráfico travou e só ficou funcionando aqui em cima, tá? Esses gráficos aqui, ó, é o da 07, tá? Que é o Profit One. Esses outros gráficos aqui de cima é do Profit Pro da corretora, tá? Por que que eu uso os dois? Porque o do Profit One eu só tenho acesso a 4 telas simultâneas, né? E o Profit Pro, ele me dá várias telas. Então eu preciso de pelo menos 11 telas, tá? 11 tempos gráficos, que fica aqui num outro monitor o restante. Então, se você perceber, o mercado foi, tá? Ele não deu o alvo ainda, beleza? Porque o alvo é aqui em cima, tá? Eu poderia sair dessa operação? Poderia, mas eu estaria pegando 280 pontos apenas, e não era o meu alvo, tá? Então, o que eu fiz? Eu acreditei na operação, acreditei na leitura e tentei levar o mercado para cima. A partir desse momento que esse gráfico trava, pessoal, eu estava indo buscar o meu cachorro no hospital, né? Porque ele tinha feito a cirurgia, tinha alta já, então eu acabei indo buscar ele no hospital e deixei a operação rolar, né? E fui acompanhando do celular, né? Então aqui, ó, o mercado foi, o meu alvo era aqui, ó, meu alvo inicial. Olha lá, já foi buscar, e aí acabei zerando esta operação, né? Acabei zerando essa operação com, deixa eu ver, com R$ 710, pessoal, tá? A operação foi encerrada com R$ 710. Então, assim, eu tinha tomado um stop de 30 pontos, depois um stop de, não, tinha tomado um stop de 30 pontos, depois eu tinha ganhado R$ 100, depois eu tinha perdido 150 e depois a última operação foi uma operação de 710 pontos, ou seja, R$ 710 com 5 contratos, tá? Então, esse foi o ganho do dia, beleza? Bom, no dia 21, eu estava com viés de alta, tá? Porém, o meu viés de alta foi um erro de pré-análise, beleza? Porque o mercado tá caindo, cara. E eu tava comprando, né? Tomei um stop aí de 150 pontos, o mercado caindo e eu estou comprando novamente, né? Então, assim, erro de análise, erro de ficar muito enviesado na pré-análise, mais um stop aí de R$ 50, aí parei o dia e já foi pro dia 22, tá? O dia 22 era um cenário baixista, porém ele tinha ainda uma retração mais profunda para ser feita, né? Entrei na venda, saí no 0 a 0, e aí o mercado subiu tudo, né? Aí eu fui inventar de comprar. Comprei na região errada, pessoal. Um stop aí de R$ 150 e acabei fazendo outra compra por uma violinada de fundo e um stop de R$ 200 e encerrei o dia, tá? E esse aqui é o pregão de ontem, de sexta-feira, tá? Eu estava com viés de baixa, porém havia uma retração profunda para ser feita, e essa retração era uma retração para ser feita até os pontos do diário, né, até esses pontos aqui do diário, porém, eu queria pegar essa retraçãozinha, né, e aí esperei o mercado confirmar a operação, o 10 havia feito uma negação, então eu tinha como primeiro alvo este ponto aqui, tá? Este ponto aqui como primeiro alvo. E aí fiz a compra, né? Coloquei no 0 a 0 protegido, porque eu já entendi que era uma retração, que esse preço poderia voltar a qualquer momento, tá? Então, resolvi fazer outra compra, protegi de uma forma mais rápida, eu acho, essa segunda operação,
não esperei chegar. é, Deixa eu ver. Não, acho que foi na primeira só que eu protegi um pouco mais rápido, né? E aí o mercado foi lá no alvo, pessoal, né? Acabei zerando um pouquinho antes, com R$ 500, ou seja, 500 pontos no dia, beleza? Essas foram as operações da semana. Agora eu vou mostrar para vocês o relatório de performance que nós temos, ah, que eu acabei não mostrando, né? Então aqui, vamos lá. Na semana passada, meu último dia de operação foi no dia 15, tá? Dia 15 foi meu último dia de operação. Acho que deu um stop de R$ 100, alguma coisa assim. Vamos ver aqui, vai ser um 0,7. Dia 15/5 a 15/5, é isso mesmo. Olha lá. Show. É que tá demorando um pouquinho, né? Tomei um stop aí de R$ 89, beleza? Na sexta-feira da semana passada, eu não operei, tá? Ó, na sexta-feira da semana passada, eu não operei. Esperar o Profit atualizar, beleza? Ó, não há operações na semana, beleza? E aí começou, e aí na segunda-feira eu também não fiz operação, segunda-feira foi dia 19, também não fiz a operação, tá? Na semana, na segunda-feira. E aí eu comecei a fazer minhas operações na terça-feira, beleza? Dia 20, terça-feira, nós tivemos aí aquele gain, né? Aquele gain foi legal, foi top, né? É, fiz 5 operações, uma taxa de acerto de 40%, um prejuízo de R$ 181. E aí peguei aquela operação que eu mostrei para vocês, do alvo do diário, né? Que deu 700 e poucos pontos aí, mas como eu já estava negativo, ele acabou me dando um saldo de 610, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu sempre esqueço, cara, de mostrar, né? Mostrar não, de alimentar, tá? Então, nós vamos alimentar a nossa planilha aqui, que eu havia me proposto em fazer, e depois eu vou mostrar algumas melhorias que eu acabei fazendo nessa planilha aqui para me ajudar a, a, a acompanhar melhor esses resultados, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Dia 16 foi sexta, eu não operei, dia 19 foi segunda, eu não operei, e o dia 20/5 saímos com ganho aí de R$ 610,50, tá? Show? Na quarta-feira, pessoal, que foi aquela sequência, o início de uma sequência horrível, né? De perdas aí. Na quarta-feira, deixa eu colocar minha câmera para cá agora. Na quarta-feira, nós tivemos aí 222,40, né? Ó, duas operações que não deram certo, tá? Um resumo e tudo mais. Duas operações que não deram certo, então nós vamos atualizar nossa planilha aqui para 222,40. Opa, menos, né, Yuri? Menos 222,40, beleza? Na quinta-feira, esse é o compilado da semana, tá, pessoal? Compilado da semana. Na quinta-feira, vamos lá, quinta-feira, nós tivemos também um dia de stop, e esse dia de stop foi o pior dia de stop que eu tive, tá? Por quê? Porque eu não segui o meu gerenciamento à risca, tá? O meu gerenciamento à risca eu não segui. Então, é um dia para ficar de olho, ó. R$ 361,10, tá? Três operações, um 0 a 0 e dois stops, beleza? Então, aí foi um dia de R$ 361,10. E eu, no final do vídeo, eu vou falar para você. Eu vou confessar uma coisa para você, tá? Então, fica até o final aí para você entender o que eu quero dizer disso aqui tudo, tá? Beleza. E ontem, que foi dia 23, sexta-feira, 23, sexta-feira, beleza? Avaliar, tô aqui na conta da 07. E ontem foi uma operação, duas operações, né? Um 0 a 0 e outra, ok? Né? Nós tivemos um lucro aí de R$ 502, 502,60, né? Bom, pessoal, agora vamos só fazer um compilado, né, da semana, tá? Ó, da semana, começa dia 19 e vai até o dia 23. É isso? 19 a 23, exatamente. Tá? Esse é o compilado da semana, pessoal. Tá? É, não começou, vamos dizer, bacana, né? Ué, mas por que que isso aqui? Se eu coloquei 19. Ah, não, 19 foi semana passada, né, pessoal? Coloquei errado aqui. 19 não. Segunda. Ah, tá. 19 eu não operei, né? Tá certo, é isso mesmo. 19 eu não operei. Beleza. 19, 20, 21, 22, 23, é isso mesmo. Então, eu estava já numa
no negativo aqui, né? Mas pouquinho também, né? R$ 111, que é o resquício da semana passada. E tive aí um resultado bem legal, né? Esse resultado aqui foi aquela operação de 710 pontos, né? Só que aí eu tive 2 dias de loss, e aí ontem eu consegui compensar praticamente essa queda toda, tá? Então, na semana, nós estamos positivo aí, ó, R$ 529, tá? Com 12 operações na semana. Então, assim, praticamente entre 2 e 3 operações por dia, né? Uh, com 25, olha só, pessoal, como é que foi minha taxa de assertividade da semana? 25%, tá? 25%. Olha quantos stops eu tomei, tá? E eu ganhei apenas em 3 operações e ainda estou positivo, tá? E bem positivo, beleza? Eu vou falar sobre isso no final, tá? Resumo. Eu tenho aí uma taxa de assertividade extremamente baixa essa semana, tá? 3 vencedoras, 6 perdedoras. Beleza. Porém, eu estou com um payoff muito bom, né? Meu payoff está muito bom. Então, a média de operações vencedoras está saindo R$ 440 e de perdedoras R$ 124, como se fosse 124 pontos de stop, né? Se for calcular em pontos. E R$ 710 a maior e 200 a maior perdedora. Então, assim, o payoff, eu estou gostando bastante do meu payoff, tá? O que não está legal é a minha assertividade, tá? Então, está faltando um pouquinho ainda selecionar melhor as operações, selecionar algumas que valem a pena. Tá? Então, isso já está no meu radar. Então, eu gosto muito de fazer essa análise que tem aqui. Tá? O meu fator lucro não está muito legal. Tá? Não está muito legal aqui. Está 1,77. Eu espero ainda chegar no nível entre 3 e 4 de fator lucro. Beleza? Mas o meu payoff está muito bom. Eu estou gostando muito dessa parte. Beleza? Bom, esse foi o resultado da semana. Agora vamos fazer o compilado geral, né, do mês. Eu comecei o exame no dia 5, tá? Mas eu vou colocar aqui dia 1º até hoje. Beleza? No dia 1º até hoje, nós estamos positivo, pessoal. Ó, nós estamos positivos R$ 1.231. Tá? Nós temos uma assertividade de 36%, taxas, não vou nem colocar aqui. O fator lucro não está legal. Importante que está positivo. Beleza? Média de lucro prejuízo R$ 37. Isso aqui é interessante ter que aumentar. Beleza? Mas isso aqui está muito bom. Ó, muito bom. Né? 281 de média de vencedoras e 135 de média de perdedoras. Maior vencedora 710, maior perdedora 200, tá? Então, para mim, isso aqui, ó, é o que está me deixando à frente, né? Como eu mostrei para vocês, eu tive 25% de assertividade, porém eu saí muito positivo, ainda assim, né? Então, o que está no meu radar aqui, tá, pessoal? O que está no meu radar é a assertividade, tá? E fator lucro, beleza? Porque isso aqui, para mim, está muito interessante, está muito bom, tá? E aqui, se a gente for olhar, bom, deixa eu mostrar aqui operações, beleza, né? Tem bastante stop aí, porém, os meus stops são mais controlados, tá? Teve um stop aqui, 1 ou 2 stops que eu tomei que não deveria ter tomado, desse tamanho, tá? Ó, 200 pontos de stop, ó, 184, a 184 passa um pouquinho, tá? Aqui, ó, 195, chegando a 200, então, assim, algumas coisas precisam ser ajustadas, tá? E só um detalhe, eu não estou mudando a quantidade de contrato. Tá? Ixi, 7 aqui? O que é esse 7? Ah, 7. Ah, eu acho que eu fiz um aumento de posição. Ah, entendi. Isso aqui foi um médio para frente que eu fiz, tá? De 2 posições, né? Eu estava comprado em 5 e depois eu aumentei mais 2. Só que eu tinha margem, né, de proteção. Então, ele voltou, ó, me deu. Voltou no 0 a 0, né, na verdade. Então, mas o interessante é que eu não estou mudando os contratos, tá? Eu estou sempre trabalhando com o mesmo número de contrato, tá, pessoal? Então, isso está fazendo bastante diferença. Por quê? Porque às vezes se eu entrar com 10 contratos, por exemplo, e tomar um stop, eu vou querer entrar com 20, né? Por mais que meu plano não permita, mas estou dando um exemplo. Eu vou querer entrar com 20. E aí a coisa começa a dar uma enrolada, né? Às vezes você toma um stop muito caro, com um contrato a mais, e depois você tem que voltar a diminuir o contrato e ter que correr atrás do prejuízo. Então fica um pouco meio fora, né? A questão de operações. Agora é a parte que eu quero dizer para você. Então, só para terminar aqui, bom, aqui vocês já estão vendo o gráfico da semana, né? Do mês, aliás, que eu não mostrei. Ó, estamos, né, numa curva até que relativamente boa, né? Eu só não gosto desses drawdown muito grande, né? Mas a gente conseguiu segurar nesse topinho aqui, né? Vamos ver se a gente consegue romper esse topo na próxima semana, tá? Então, esse é o gráfico
do exame, tá? Eu ainda estou ainda na pegada aí para poder passar no exame, tá? Então, deixa eu tirar essa janela aqui e eu vou trocar uma ideia com vocês a questão do seguinte, tá? Olha só, pessoal. Essa planilha, eu acho que eu peguei lá na 07 e depois eu fiz algumas adequações nela do jeito que eu queria, tá? Mas enfim, faltam 700 pontos para minha meta, 760 pontos para minha meta, tá? Detalhe, olha os dias de loss que eu tive, ó. Eu tive 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de loss, tá? 2, 3, 4, 5, 6. E 6 dias de gain, tá? E eu estou positivo. Eu estou positivo perto da minha meta, tá? Estou positivo perto da minha meta. O que que se deve a isso, pessoal? O que que se deve? Eu vou falar um negócio para vocês. Se eu não tivesse feito gerenciamento de risco, olha que eu ultrapassei alguns dias, tá? Ó, GR inadequado, R$ 297. GR inadequado, R$ 341. GR inadequado, R$ 361, tá? Quanto que eu posso, porque quanto que eu me permito perder, pessoal? Tá? Eu me permito perder 300 pontos, tá? 300 pontos, que dá R$ 300. Mas, Yuri, por que que esse GR aqui, ó, 297 não deu 300? Por que que tá inadequado? Por que que eu faço? Eu estabeleço o máximo que eu posso perder, que é 300 pontos, que são R$ 300. Só que eu tento perder menos. Quando eu vou perder, eu tento perder menos. Tá? Então, se você perceber aqui, ó, R$ 213, eu perdi menos esse dia. Ó, 185 perdi menos, esse 89 perdi menos, 222 perdi menos. Eu não quero chegar no limite dos R$ 300. Eu não quero chegar perto dos R$ 300. Entende? Então, por isso que eu estou ainda vivo no exame. Porque confesso para vocês, esse dia aqui, tá, que foi logo após a cirurgia do meu cachorro e tal, eu acho que se eu não tivesse travado a minha plataforma, eu tivesse feito, não tivesse sido negligente, se eu tivesse, aliás, sido negligente com o meu gerenciamento de risco, esse dia aqui, ó, eu teria quebrado a conta, tá? Eu teria quebrado a conta. Esse dia eu estava um dia irracional, tá? Eu estava emocional esse dia, ok? Então, por isso que eu ainda tenho este resultado, por conta do gerenciamento de risco, tá? Ah, mas Yuri, gerenciamento de risco. Eu não travo minha plataforma, eu faço gerenciamento de risco e por mim. Cara, posso te dar um conselho? Não sei se é conselho, eu tô falando que eu aplico para mim. Se você não tem um mental e um emocional maduro suficiente, não confie no teu comportamento. Não confie no seu emocional. Tá? É, Desfrute, utilize de recursos gratuitos, pessoal, que tem na plataforma. Tá? É recurso gratuito. Olha o que eu fiz na minha plataforma. Tá? Tem ainda ajustes para serem feitos? Sim, ainda tem ajustes para serem feitos. Tá? Mas olha, a minha gestão de risco na 07 é de até 397 reais. Não, R$ 400, se eu não me engano. Tá? É de até R$ 400. Só que eu não espero chegar nos R$ 400. Eu quero parar antes. Então, como é que está meu gerenciamento de risco aqui? Ó? Vamos lá? Olha só. Perda total na conta maior que R$ 200. Mas, Yuri, você perdeu 350. Sim, perdi 350. Sabe por quê? Porque eu não prestei atenção e eu acabei me sabotando. Tá? Por quê? Vamos lá. Se você toma um stop de 180 pontos, por exemplo, ou R$ 180, vamos falar de dinheiro, R$ 180, você ainda tem R$ 20 para torrar, certo? Você tem ainda R$ 20 para torrar. Só que aí você entra numa outra operação e você coloca um stop de 180 pontos. Você acabou se sabotando, e foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Tá? Só que esse tipo de coisa aqui não tem como, né, a gente bloquear. Se tiver, se você souber como, você me fala, que eu não sei. Então, o que que eu tento fazer ao máximo? Travar a plataforma para que ela fique mais difícil possível para operar. Para que eu entenda que eu tenho que procurar as melhores operações, não operações aleatórias. Entende? Então, o que que eu tenho aqui? Ó? Você que está fazendo o exame, e
e a tua mesa não tem gerenciamento de risco, não tem MRD, que é o máximo de risco diário, cara, entra nessa parada aqui e faça a tua própria trava. Seja honesto com você mesmo, cara. Seja honesto. Cara, entenda que você ainda não está maduro mentalmente, emocionalmente, para segurar uma perda do dia, uma frustração do dia. Eu não tô, cara. Eu não tô. Eu tomei aquele loss lá de R$ 300, eu ia continuar. Se eu não tivesse isso aqui, cara. Isso aqui tá salvando o meu exame, tá? Então essa é a dica que eu te dou. Então, perda maior de R$ 200. Cara, se eu tomar um stop de R$ 200, é uma operação só que eu vou fazer no dia. Se eu tomar dois stops de 150, que dá R$ 300, acabou a operação no dia. R$ 300 que é o máximo que eu me permito, tá? Ganho total na conta maior que 600. Isso também é importante, pessoal. Eu vejo que muita gente não tem meta. Qual que é a tua meta do dia? A minha meta são 500 pontos. O meu stop diário é de 300. Eu vejo muita gente fazendo operação aleatória, do tipo, fiz dois gains hoje, parei de operar. Mas o cara às vezes fez dois gains, um de 50 pontos, outro de 160. Você fez 210 pontos no dia. E quando você toma stop? Você toma stop de quanto? Você toma. Você finaliza o dia ganhando R$ 100, só que quando você perdeu 800, você perdeu 1.000. Por quê? Porque você ainda não tem um planejamento em cima disso. Qual que é a tua meta do dia? Já ouviu aquele ditado que fala é, para quem não sabe onde quer, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve? É justamente sobre isso. É justamente sobre isso. Então, cara, bota a tua meta, faz uma planilha. Por mais que tenha ajustes, depois essa planilha ela não é fixa, cara. Seja responsável. Olha só, faz uma planilha, dá uma viajada na planilha, mas faz alguma coisa realista. Entende? Minha perda financeira na 07 foi R$ 497, não é 400 não. Eu não espero chegar aqui, tá? Faz uma projeção de ganho, faz uma projeção de perda. Vê quantos dias você consegue permanecer no mercado, se você perder todo dia. Faz o teu gerenciamento de risco. Por mais que às vezes ela seja viajada, mas é alguma coisa. Faça alguma coisa que te mostre os dias que você ficou com o GR inadequado. O que aconteceu nesses dias aqui? O que aconteceu nesse dia aqui? Tenta identificar isso, cara. Porque o que está me salvando é GR. Vocês viram a porcentagem de operação de assertividade. Minha assertividade está baixíssima. Ela nunca foi tão baixa dessa forma. Porém, eu estou extremamente positivo. Poderia estar mais positivo. E eu vou falar bem a verdade para vocês. Esse dia e esse dia aqui, se eu tivesse gerenciado melhor, talvez eu já estava aprovando. Já estivesse aprovando. Só por conta desses 2 dias aqui, ó. Esses 2 dias que matou. Esses 2 dias matou a minha aprovação. Porque eu já poderia estar aprovado. Tá? Então não seja negligente. Não seja. é, Não faz isso com você, cara. Pensa em você, pensa na tua família. Pensa no que você quer pra frente. Pensa no que você tá buscando, qual que é o teu motivo. Segue a tua disciplina. Entende? Tem que ter disciplina. Por mais difícil que seja, você acha que não tá sendo difícil pra mim? Tá sendo extremamente difícil. Tá? Mas eu tô caminhando. Não tá perfeito? Não tá perfeito. Mas eu tô caminhando. Tá? Bom, ganho total maior na conta, R$ 600. Pô, ganha R$ 600, sai fora. Entende? Peraí, pessoal, que eu vou ter que só ver um negocinho aqui, peraí. Não, meu cachorro tava se coçando lá, ele não pode mexer em algumas partes que tá com os pontinhos, né? Mas enfim. É, cara, se ganhou 600 pau, sai fora. Você viu minha sexta-feira ontem? Pô, não era nem 10 horas da manhã, eu acho. Peguei 500 pontinhos ali, ó, e saí fora, eu não quis mais saber de mercado. É para isso que eu tô tentando. Eu não quero ficar o dia inteiro na tela. E eu vou mostrar um negócio muito interessante para vocês, tá? Os dias que eu fiquei a mais na tela, o que aconteceu, tá? Bom, perdas consecutivas. Se eu tomar dois stop, cara, tô fora. Tô fora, tá? Outra coisa, a partir do horário, cara, eu já entendi que a partir das 13 horas, 13h30 por aí, eu já estou impaciente, eu já estou agitado, eu tô de saco cheio. Às 13 horas. Hoje eu já vou ativar o bloqueio por hora. Eu ainda não vou ativar
o número de operações fechadas, porque não identifiquei isso ainda. Tá? Mas se eu identificar, eu vou bloquear por número de operações fechadas. Eu vou bloquear drawdown maior na conta. Eu vou fazer isso. Tá? Porque eu tenho esse compromisso comigo. E é o que você tem que fazer com você. Tá? E outra coisa muito mais importante que tudo isso. Tá? Impedir o envio se o mercado estiver abaixo do preço médio da posição do ativo. Tá? Eu, Yuri, nunca fiz preço médio para baixo. Tá? Posso ter feito uma ou duas vezes, mas não é o costume meu. Tá? Eu não gosto de preço médio. Eu já entendi preço médio vendo os outros fazerem, que nem aquele Fábio e tudo mais, vendo os outros fazerem, eu não acho interessante. Eu tenho que ser, no mínimo, racional para entender que preço médio não funciona de forma aleatória. Tem gente que faz preço médio para trás e dá certo, porque eles entendem as regiões que devem ser feitas. Tá? Eu não entendo. Se eu não entendo, eu não preciso fazer. Não é porque o fulano e ciclano está fazendo que eu vou fazer. Tá? Então, por mais que eu não tenha costume, só que uma coisa que eu sou muito honesto comigo mesmo é eu não confio no meu comportamento quando eu estou irracional. O que eu faço? Ativo o maior número de trava possível para me obrigar a ser disciplinado. Se você não faz isso, você está sendo negligente com o teu processo. Você está sendo negligente com a sua, com o andamento da sua vida, tá? Então, a partir de agora, está acionado a trava de horário, beleza? E uma coisa que o pessoal se sabota demais também é o seguinte: é, vou colocar trava aqui, ó, beleza? Vou colocar trava. Bloquear a edição. Aí o cara vai lá, bloqueia a edição por 10 minutos. Pô, você tá enganando você mesmo, irmão. Seja honesto, cara. Seja honesto com você. Bloqueia essa parada até o final do dia. Volta só no dia seguinte. Tomou pau no dia? Aproveita o final do dia para corrigir seus erros. Que foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Eu fiquei o dia inteiro. Esse dia aqui, ó, essa semana aqui, ó, eu fiquei o dia inteiro, um final de semana inteiro, tentando corrigir os meus erros. O que aconteceu? Bro, meu gráfico subiu. Subiu. Ficou positivo. Ficou top. E aí, o que aconteceu essa semana? No mesmo dia, esse dia aqui foi o dia. Esse dia aqui foi o dia. é, Foi o dia 22. Nesse mesmo dia, cara, eu parei, o mercado era. Acho que ele tinha dado 10 horas, eu já estava estopado no dia. O que eu fiz das 10 às 19 horas? Das 10 da manhã às 19 horas. Eu fui corrigir os meus erros. Eu fui ver o vídeo que eu estava operando. Eu fui ver o que eu estava enviesado. E eu consegui identificar. O que aconteceu no dia seguinte? Subiu. Tá? Aproveita esse bloqueio até o final do dia para você corrigir seus erros, cara. Vai estudar. Não que você não estude, você às vezes pode estudar todo dia. Beleza. Mas o dia que você erra, o dia que você perde, é a oportunidade de correção. É o PDCA, cara. Tá? Então, isso é uma. Vamos dizer, não é um desabafo em si, mas é a forma como eu estou enxergando o meu processo, que às vezes pode ajudar você. Tá? Então, a partir desse momento, às 13 horas eu não opero à tarde. Beleza? Por mais que eu goste de operar o gatilho de 240 minutos e o 240 minutos fecha uma da tarde, eu não vou operar uma da tarde. Bloquear a edição até o final do dia. Beleza? Pronto. Bloqueada a edição até o final do dia. O que mais, pessoal? Bom, acho que é isso. Acredito que eu já falei bastante coisa aí. Acredito que eu não sou nenhum guru, muito longe disso, não vivo de mercado ainda. Tá? Não vivo de mercado. Eu sou um cara que estuda pra caralho, tanto o trade quanto essa parte comportamental, gosto muito de neurociência e tal. E eu sou um cara que tá sempre buscando ter a experiência para ver como que eu lido com ela para poder fazer as correções e tudo mais. Eu sou um cara que tô sempre fazendo, executando, para poder corrigir, tá? Então não fica só no plano do sonho, no plano do projeto, no plano. Não, cara. A tua oportunidade de errar é agora. A tua oportunidade de corrigir
é agora, tá? Aproveita, aproveita essas quedas. Cadê minha câmera aqui? Aqui, ó. Aproveita essas quedas aqui, cara, ó. Eita. Aproveita essas quedas aqui, ó, pra você se corrigir. Aproveita isso aqui para você se corrigir. Aproveita isso aqui, ó, para você se corrigir. Eu tô provando para vocês, eu tô provando aqui para vocês que quando você para para se corrigir, para entender o que está acontecendo, o resultado é positivo. Quando você para para corrigir, o resultado é positivo. Quando você para para corrigir, o resultado é positivo, tá? É, eu ainda não sou maduro o suficiente mentalmente nem emocionalmente no mercado. Então eu vou usar todas as travas possíveis e disponíveis para que eu seja melhor no dia seguinte, para que eu seja mais assertivo no dia seguinte, para que eu acostume a ter essa sensação. Porque a sensação de frustração, cara, ela é muito ruim. E eu sei o que eu tô falando. Ela é muito ruim. E às vezes a gente tem que aprender a conviver com ela. E o meu gatilho, quando eu tô frustrado, é tentar corrigir. Mas eu não aprendi isso de uma hora para outra. Eu aprendi executando. Executando. Ó, o que tá escrito aqui, ó. Pense, planeje, execute. Tá? Tem que corrigir também. Tá? Você tem que mensurar, tem que corrigir. Para depois executar de novo. Planejar e executar de novo. Tá? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. É um vídeo longo. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, eu acho que tem bastante informação relevante, bastante experiência que eu estou passando aqui. É, e eu tô vendo que muita gente aí entra no canal e não se inscreve, tá? Se você quiser me ajudar, se você achou que esse vídeo é relevante para você, tá? Se inscreve no canal aí, deixa um like para mim. Deixa um comentário aí para mim também. Beleza? Então é isso. Espero que tenha ajudado alguém aí. Beleza? Grande abraço. Valeu.